Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:14. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Participa dessa edição repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta quinta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Resultado do Enem já está disponível para consulta. Começa hoje a pizza solidária da VCC. Produção de defensivos agrícolas está com falta de matéria-prima. Imposto de renda 2022. Prazo para declaração deve começar em março. Câmara aprova projeto que flexibiliza o uso de agrotóxicos no Brasil. Prefeitura de Goiânia inicia plantio de mais de 60 mil muras em canteiros de ruas e praças. Greve dos peritos do INSS deixa 27 mil pessoas sem atendimento no país. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Uma ótima tarde para você, sejam todos bem-vindos à edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022, ano base 2021, ainda não foi confirmado pela Receita Federal, mas deve seguir o padrão de anos anteriores e se estender de 1º de março a 30 de abril. Antes da abertura do período de entrega da declaração, é importante fazer a busca dos documentos necessários e, em caso de faltar algum, já ir atrás de uma nova via. Ainda os informes de rendimentos de fontes pagadoras, instituições financeiras e recibos de pagamentos e compras. A recomendação dos especialistas é se antecipar e já separar os documentos o quanto antes para garantir a melhor restituição ou menor pagamento e minimizar os riscos de malha fina. Além disso, quem entrega nos primeiros dias do prazo tem mais chance de entrar nos primeiros lotes de restituição. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2452 da Mega Sena, realizado na noite de ontem no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. E o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 8, 10, 51, 56, 57 e 58. A Quina teve 23 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber cerca de R$ 72.470. A quadra teve 2.117 apostas vencedoras e cada uma vai levar cerca de R$ 1.124. Próximo concurso será no sábado. O prêmio é estimado em R$7 milhões. Vamos às notícias aqui do estado de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal realizou nas rodovias brasileiras na tarde desta terça-feira uma ação do programa Rodovida, além de fazer a fiscalização da lei do descanso do motorista profissional. E flagraram na BR-060 em Rio Verde 12 motoristas profissionais que não comprovaram ter tido o descanso mínimo de 11 horas nas últimas 24 horas. Os motoristas foram multados, direcionados para descansar e vão precisar apresentar o disco do cronotocógrafo, mostrando que descansaram o necessário. Ao todo no Brasil, durante a fiscalização, foram encontrados 50 caminhões com pneus carecas, banda de rodagem desgastada, excesso de dimensão e freios ineficientes. Desses veículos, Daliana, 5 foram recolhidas e 45 devem arrumar o que está estragado e se apresentar na unidade da PRF em Rio Verde. Além das irregularidades, um jovem de 21 anos estava dirigindo sem carteira de motorista e o pai vai responder na justiça pela imprudência. E a Prefeitura de Goiânia iniciou ontem plantio de mais 60 mil mudas de plantas ornamentais nos canteiros de ruas, avenidas e praças. A execução está a cargo de servidores da Comurg. As mudas utilizadas serão sálvia nas cores vermelha, azul e mix, zinnia cherry em peixes coral, pentas mix e vermelha, além da verbena vermelha em mix. O trabalho deve ser concluído no próximo dia 16. O prefeito Rogério Gruz afirmou que a gestão vai ampliar o investimento e esforços na arborização da cidade. Nessa etapa, serão contemplados os canteiros das praças Ciro Lisita e Tamandaré no setor oeste,
Santos Dumont no setor aeroporto, Praça da P23 no setor Bueno e as avenidas 136 e 85. E de acordo com a prefeitura, Goiânia já conta com 32.300 metros quadrados de flores espalhadas por 26 locais, como a Praça Universitária, a Avenida República do Líbano e a Praça da Bíblia. A meta da Prefeitura de Goiânia é atingir 80 mil metros quadrados de plantio ornamental nas vias urbanas, completando cerca de 1.300 praças. Vamos ao esporte. O Chelsea será o adversário do Palmeiras na final do Mundial de Clubes deste ano. O time inglês passou aperto nesta quarta-feira, mas conseguiu vencer o Al Hilal por 1-0 na semifinal. Gol do atacante Lukaku aos 31 da primeira etapa. Lance com falha determinante do lateral esquerdo da equipe saudita. A decisão do torneio será neste sábado às 13h30, horário de Brasília, novamente no estádio Mohamed bin Zayed. No sábado, o Al Hilal vai disputar o terceiro lugar com o Al Ahly do Egito, às 10 horas no estádio Al Nahyan. A finalíssima entre Chelsea e Palmeiras será às 13h30 nesse mesmo estádio Mohamed bin Zayed. O Red Bull Bragantino goleou a Inter de Limeira por 4-1 na noite desta quarta-feira, no estádio da Bia Bichedi pela quinta rodada do Paulistão. Os 5 gols da partida saíram no primeiro tempo. Ronaldo Silva abriu o placar para os visitantes. O Massa Bruta reagiu e venceu de virada com gols de Elinho, Eric Ramírez, Alejandro e Arthur. E com a vitória, o Bragantino, que segue com 100% de aproveitamento em casa, mantém-se na liderança do Grupo D com 10 pontos. A Inter de Limeira continua na segunda colocação do Grupo A com 5 pontos. No fim de semana, os times jogam no domingo, dia 13. A Inter entra em campo às 11 da manhã para enfrentar o Mirassol no estádio Major Levi Sobrinho. O Bragantino joga às 20h30 contra o São Bernardo no estádio 1º de Maio. E no agronegócio, a Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos no Brasil, apelidado de Lei do Alimento Mais Seguro por governistas e representantes do setor agropecuário na casa, mas conhecida também por PL do Veneno por críticos. Por 301 votos a 150, com 2 abstenções, deputados aprovaram o texto principal, que se refere aos agrotóxicos como pesticidas e confere ao Ministério da Agricultura o poder de registrar as substâncias. Depois, rejeitaram as emendas que pretendiam alterá-lo e agora ele retorna para o Senado. Defensores da proposta dizem que ela tem o objetivo de desburocratizar e dar mais transparência à aprovação dos pesticidas no país. Destacam que o projeto mantém e aperfeiçoa estudos toxicológicos que avaliam a segurança das substâncias. A proposta prevê também uma análise mais completa e leva em consideração todos os riscos envolvidos à saúde e ao meio ambiente, inclusive acrescenta critérios referentes à exposição de pessoas a esses produtos, a exemplo do que é feito em países com agricultura similar à brasileira, como a Austrália e os Estados Unidos, é o que diz a nota da Frente Parlamentar da Agropecuária. Críticos, no entanto, apontam como principais retrocessos o fato de a proposta determinar que o Ministério da Agricultura será o único órgão a registrar novos agrotóxicos, reduzindo o papel do IBAMA e da Anvisa a órgãos homologatórios. Também alertam que o texto permite o registro de agrotóxicos comprovadamente nocivos e cancerígenos, porque exclui uma vedação prevista da legislação atual. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem foi um grande dia para o Nordeste, em especial para o Rio Grande do Norte. 9 de fevereiro, é um marco na história do Rio Grande do Norte. A água do São Francisco chegando lá, né? Chegando lá na região onde as pessoas recebiam água pelo carro-pipa. Uma grande mudança. O presidente esteve lá, levou muitos ministros, foram festas, multidão cantando. Na véspera, em Caicó, à noite, um presidente desfilou pela rua cheia de gente. Eu fico pensando sobre as pesquisas de opinião, né, quando eu vejo essas coisas, mas enfim, né, deixa para lá. Pesquisa que siga o seu caminho. Né? E um marco. Sonho de Pedro II. Pedro II foi a Cachoeira de Paulo Afonso, no lombo de cavalo, né? E lá planejou, né, que o árido fosse atendido por um desvio das águas.
Demorou, mas chegou. Enfim, fica aqui o registro desse grande dia tão significativo para o Nordeste. A água já está chegando a Pernambuco, Paraíba, Ceará e agora Rio Grande do Norte. Muita discussão por aí, né, depois da invasão da igreja, da profanação da igreja lá de Curitiba, que foi profanação de um túmulo também, porque o Monsenhor Celso está lá sepultado, foi um grande benfeitor da reconstrução da igreja na primeira metade do século passado. Eu não vi a CNBB se pronunciar a respeito, mas depois com a saída do Monark, lá do Flow, do Adrilles Jorge, do Pingos nos Is, está se falando muito de nazismo, comunismo, é tudo a mesma coisa. Extrema-direita e extrema-esquerda se tocam, fazem a mesma coisa, é totalitarismo. Né? O que é um totalitário? A gente conhece pelos gestos, pelas ações do totalitário. Né? Pode ser da extrema-direita ou da extrema-esquerda, né? Nazista ou comunista. Ambos segregam, perseguem os contrários e impõem medidas autoritárias, arbitrárias, obrigam as pessoas a fazer o que não querem, passam por cima dos direitos civis, de locomoção, de acesso ao trabalho, de acesso à escola, de acesso ao culto. Os totalitários, nazistas ou comunistas, são iguais. Hitler ou Stalin, os dois são genocidas, né? Não importa o rótulo que lhes dão. E a pandemia serviu para revelar muitos desses. Por exemplo, agora mesmo, a Justiça da Primeira Vara de Fazenda Pública de Araraquara condenou a prefeitura a pagar R$10 mil por danos morais para aquela senhora Silvana Tavares Zavati, que estava sentada no banco da praça, foi abordada pela Guarda Municipal, dizendo que tinha que sair dali, e ela alegou a lei maior, que é a Constituição, que lhe garante a livre locomoção em todo o território brasileiro em tempos de paz. Para todo arbitrário, autoritário, nazista ou comunista, vale a palavra do chefe e não a Constituição. Não existe lei maior que a palavra do chefe, né? O chefe Hitler ou o chefe Stalin. E aí o chefe tinha baixado lá um decreto, o prefeito, que não podia ter ninguém na rua, né? E aí ela foi jogada no chão, foi algemada, né? A imprensa sabuja chegou a dizer que ela mordeu o braço do guarda. Claro, vocês viram a imagem, o braço do guarda estava estrangulando a mulher, né? E a Silvana foi conduzida algemada para o camburão. E agora ganhou na justiça. E a prefeitura diz o seguinte, que era para impedir aglomeração. Vocês já viram a aglomeração de uma pessoa? Pois é. É que todo ditador, todo totalitário, que tenha uma natureza totalitária em que o Estado está acima do indivíduo e que o Estado é que deve mandar no indivíduo sem respeitar suas liberdades, sempre tem uma explicação, uma justificativa, por mais hilária, por mais ridícula que seja, como essa explicação, né? Então, queria deixar isso registrado para a gente pensar a respeito, né? E, por fim, também falando sobre liberdades, quem diria, né, gente, que eu sempre vi jornalista e advogado, OAB, defendendo as liberdades. E hoje quem defende as liberdades são os caminhoneiros, dando exemplo para o mundo. Caminhoneiros do Canadá, seguido pelos caminhoneiros da Nova Zelândia, por caminhoneiros de vários países europeus, né? Liberdade. Essa é a palavra-chave, básica da democracia. O resto é regime totalitário, nazista ou comunista. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente
prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Meio-dia e 28, o primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira. E já vamos destacar para você que o resultado do Enem já está disponível para consulta. E começa hoje a pizza solidária da VCC. Produção de defensivos agrícolas está com falta de matéria-prima. Saiba todos os detalhes já no próximo bloco, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E o resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2021, já está disponível para consulta. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, antecipou a divulgação de resultados finais do exame de sexta-feira para ontem. As notas estão disponíveis na página dos participantes. Para acessar o site da Liana é necessário utilizar o login único da plataforma gov.br. Caso o participante não lembre a senha da conta cadastrada, basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em avançar. Em seguida, clique em esqueci a minha senha, selecionar uma das plataformas de recuperação por meio do aplicativo meugov.br, do Internet Bank de bancos conveniados, por e-mail ou por mensagem de texto SMS. Preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha. As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e ao Programa Universidade para Todos, o ProUni. Os participantes podem ainda pleitear um financiamento estudantil em programas do governo, como Fundo de Financiamento Estudantil, e se candidatar a uma vaga em instituições de ensino superior que tem convênio com o INEP. O Enem 2021 foi aplicado pelo INEP nos dias 21 e 28 de novembro. A reaplicação do exame ocorreu nos dias 9 e 16 de janeiro deste ano. Ao todo, mais de 2.100.000 candidatos em todo o país fizeram as provas. E a paralisação de perícias médicas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nessa terça e quarta-feira, fez com que pelo menos 27.000 pessoas ficassem sem atendimento em todo o país, segundo uma fonte da Secretaria de Perícia Médica Federal. De acordo com a Associação Nacional de Médicos Peritos, cerca de 80% da categoria aderiu ao movimento grevista. Atualmente existem cerca de 3.411 médicos peritos no Brasil. Desse total, 2.853 estão em atendimento em todo o país. Representantes da associação distribuíram um vídeo informando que vão se reunir com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, em Brasília na tarde de hoje para discutir as reivindicações da categoria. Entre os pedidos ao ministro está a recomposição salarial de 19,99% relativa às perdas com a inflação de 2019 a 2022, a fixação do número máximo de 12 atendimentos presenciais como meta diária para médicos peritos e a realização imediata de concurso público para preenchimento de 3.000 vagas. Voltando aqui para Goiás, nas últimas 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente que deixou uma pessoa ferida nas rodovias federais que cortam o estado. O esforço de fiscalização para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em 386 autuações de infração de trânsito, sendo que dessas anotações, 11 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 22 motoristas realizando ultrapassagens proibidas e 4 condutores que foram flagrados utilizando o celular na direção. Os policiais rodoviários federais fiscalizaram 1.771 veículos e 1.642 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. 5 pessoas foram detidas por crimes diversos. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 34, ação integrada entre as polícias militar e federais apreenderam 300 quilos de drogas em Guapó. Os detalhes você vai conferir nessa matéria com Juliana Carnevale. Uma ação integrada entre policiais militares do Comando de Operações de Divisas e agentes da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de aproximadamente 300 quilos de maconha em Guapó, na região metropolitana de Goiânia. A carga era levada em um carro que foi interceptado após troca de informações entre as forças de segurança pública. Segundo a apuração, os entorpecentes teriam sido adquiridos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul,
e tinham como destino final Goiânia. A droga estava sendo transportada no compartimento de cargas, no porta-malas e sobre o banco traseiro. 2 pessoas foram presas e encaminhadas à central de flagrantes. Um dos presos já tem passagem por tráfico de drogas. A polícia estima que a apreensão tenha gerado um prejuízo de R$650 mil para o crime. De Goiânia, Juliana Carnevale. 12:35, voltamos falando de esportes aqui no Jornal do Meio-Dia. Embora com menos de um mês de trabalho, o Inter patina nesse início de gauchão. O empate em 1-1 com o Novo Hamburgo nesta quarta-feira no Beira-Rio levou o time ao terceiro jogo sem vencer. O resultado de mais uma partida longe do ideal foi o incômodo das arquibancadas com as vaias. Em busca de soluções e de minimizar o clima nebuloso, o grupo do Inter se representa na tarde dessa quinta. Com o resultado, o Inter soma 8 pontos e está em 4º lugar no gauchão. Na próxima rodada, o time de Alexander Medina enfrenta o Caxias no sábado, às 4:30 no Centenário. E o Vila Nova receberá o Iporá na noite de hoje no Onésio Brasileiro Alvarenga, de olho na liderança do grupo B. Já o Lobo Guará tenta deixar a lanterna. O jogo encerra a 5ª rodada do Campeonato Goiano, a última do primeiro turno, e a bola rola às 19:30. Após bater o Atlético Goianiense por 3-2, o Vila chega confiante e embalado. Com 7 pontos, o Tigre é 4º colocado, mas precisa de apenas uma vitória simples para assumir a ponta, já que a Aparecidense perdeu para o Dragão. O técnico Igor Magalhães não terá o volante Pablo, suspenso com 3 cartões amarelos, mas poderá ter o retorno de Wagner. Já o Iporá busca a primeira vitória na competição. Até o momento, o Lobo Guará tem 2 empates e 2 derrotas e é o último colocado da chave. O técnico Everton Goiano não tem problemas para escalar o time. E no agronegócio, a produção de defensivos agrícolas tem passado por dificuldades e está atrasando a chegada de insumos nas lavouras, o que preocupa os produtores. O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, representante de 26 marcas que fabricam agroquímicos, informou em nota que todas as marcas estão com problemas no fornecimento de matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas. Em nota, o Sindiveg informou os motivos da instabilidade devido a problemas ligados à oferta global e à logística internacional provocados pela pandemia e por questões internas de países produtores. As maiores reclamações sobre o atraso da atrazina, herbicida usado nas lavouras de milho, plantio atual no Brasil. O sindicato não falou em exclusivo sobre a entrega da atrazina, mas disse que os produtores precisam controlar todas as partes da cadeia produtiva. O sindicato informou também que, mesmo com os impasses, as empresas devem cumprir as suas entregas. Porém, reiteramos que as indústrias associadas cumprem com absoluto comprometimento sua função de supridoras de insumos essenciais para a agricultura, tendo contribuído decisivamente para o contínuo aumento da produção de alimentos, fibras e energia de origem vegetal, é o que afirmou a nota. E aqui em Mineiros, Daliana, a Secretaria de Saúde continua com o carro da vacina circulando pelos bairros do município nos locais de maior movimentação de pessoas, bem como em regiões de difícil acesso. Essa vacinação é destinada apenas para a população adulta e adolescente de 12 anos acima. A condição se baseia nas normativas emitidas pelo Ministério da Saúde, que ainda não permite a vacinação de crianças de 5 a 11 anos fora das unidades básicas de saúde. O carro hoje está no bairro São Bento, em frente à Igreja São Bento, das 13 às 17 horas. Jornal do Meio-Dia. E a Rede Hemo intensifica a campanha de alerta sobre o perigo da leucemia e a importância da doação de medula óssea. A matéria é com Juliana Carnevale. Durante o mês de fevereiro, a Rede Estadual de Hemocentros, a Rede Hemo, chama a atenção da comunidade para o Fevereiro Laranja, campanha que conscientiza a população sobre o combate à leucemia e a importância do cadastro de novos doadores de medula óssea. Para se cadastrar como possível doador de medula óssea, é preciso ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não ter doença infecciosa ou transmissível pelo sangue e não apresentar câncer, doença do sangue ou do sistema imunológico. Em Goiás, o candidato deve ir até uma das 9 unidades da Rede Hemo localizadas em Goiânia, Rio Verde, Jataí, Catalão, Ceres, Quirinópolis, Iporá, Porangatu e Formosa, onde passa pela coleta de uma amostra de sangue de 5 ml para a realização do teste de compatibilidade.
As células coletadas do doador para o transplante são cadastradas no Regime Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME. Um sistema informatizado cruza as informações genéticas dos doadores voluntários com as dos pacientes que precisam do transplante. Quando verificada compatibilidade, a pessoa é convocada para a realização de mais exames e, em caso de consentimento do doador, é realizado o transplante. De Goiânia, Juliana Carnevale. 12:40 e olha, Daliana, uma notícia importante para nossa cidade, para nossa Mineiros e também para a VCC. Começa hoje aqui em Mineiros a promoção Pizza Solidária da VCC. Serão 4 dias com esse evento onde serão comercializadas pizzas tamanho grande com 3 sabores distintos ao valor de R$50 cada. Os locais para serem adquiridas serão com membros da AVCC, no próprio escritório da AVCC, na Rua 6, abaixo do ENA, Mineiros Gás, Masterfix, Escritório Agrocontábil, Drogaria Mineiros e 0 Grau. As mesmas poderão ser retiradas a partir de hoje, sistema drive-thru, nos seguintes locais e horários: Colégio Ágape, Unidade Cerrado e Raízes, quinta e sexta-feira, das 11h30 da manhã às 1h30 da tarde e das 5h30 às 6h30 da tarde. No Pavip, quinta e sexta-feira, das 8 às 11 da manhã e das 1 da tarde às 21 horas. No 0 Grau, de quinta a domingo, das 8 às 22 horas. E na sede da AVCC, lá na Rua 6, abaixo do ENA, de quinta a domingo, das 8 às 18 horas. Jornal do Meio-Dia. 12:42, mais um breve intervalo aqui no Jornal do Meio-Dia. E já voltamos abrindo espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. PIS/PASEP, trabalhadores de empresas privadas recebem o segundo abono nessa quinta. Não saia daí, voltamos já, trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. Já de volta com o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, estão aptos a retirar o benefício os colaboradores que nasceram em fevereiro, desde que estejam dentro das regras. Estamos falando, Daliana, do PIS/PASEP. Existem 2 calendários separados para os trabalhadores: o abono para trabalhadores de empresas privadas, o PIS, e para os funcionários públicos, o PASEP. O abono salarial é o benefício que pode render até um salário mínimo completando a renda no final do mês. O PIS começou a ser pago na terça-feira, enquanto o PASEP para servidores públicos começa a ter o dinheiro liberado no dia 15. E o Ministério da Cidadania informou nesta quinta-feira que 556 mil novas famílias foram incluídas no programa do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que substituiu o Bolsa Família. Segundo o Ministério, com essa inclusão, o governo mantém a fila do programa zerada. O programa vai atender em fevereiro 18 milhões de famílias, que vão receber um repasse mínimo de R$400 cada uma. Ao todo serão pagos mais de 7,3 bilhões de reais, segundo o Ministério. Em janeiro, o governo pagou benefícios a 17,5 milhões de famílias e o repasse no mês totalizou 7,1 bilhões. E aqui em Goiás, o governador Ronaldo Caiado, Daliana, decretou ponto facultativo na administração pública na segunda-feira de carnaval, dia 28 de fevereiro, e na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, até às 14 horas. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. O documento, entretanto, não se aplica aos órgãos públicos que desenvolvem atividades indispensáveis, como unidades de saúde, policiamento civil e militar, bombeiros e arrecadação fiscal. A Prefeitura da capital decidiu que não vai decretar ponto facultativo para os servidores municipais no carnaval deste ano. Assim, o expediente dos órgãos públicos de Goiânia será normal no dia 1º de março. De acordo com a gestão municipal, a medida será tomada para conter a proliferação da Covid-19 na cidade, diante do cenário epidemiológico causado pela variante Ômicron. Vale lembrar que no último dia 18 de janeiro, a Prefeitura de Goiânia publicou um decreto que proíbe a realização do carnaval e grandes eventos na capital. Vamos falar do agronegócio mais uma vez. O abate de bovinos caiu 8,2% e o de frango 1,2%, enquanto que o de suínos subiu 5,8%. Isso tudo no quarto trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano anterior.
segundo esses resultados preliminares da Estatística de Produção Pecuária, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E de acordo com os dados preliminares, o número de cabeças de bovinos abatidas no trimestre foi de 6,77 milhões, enquanto os abates de suínos e de frangos registraram 13,29 milhões e 1,54 bilhão de cabeças. Já em relação ao terceiro trimestre do ano passado, o recuo no abate de bovinos foi de 2,5%. O abate de suínos caiu 3,2%, enquanto o de frango teve uma variação positiva de 0,3%. No quarto trimestre de 2021, o total de bovinos abatidos, o resultado preliminar, apontou aí para uma produção de 1,87 milhão de toneladas de carcaças bovinas, queda de 5,7% em relação ao mesmo trimestre de 2020 e de 0,8% em relação ao apurado no terceiro trimestre de 2021. Segundo o IBGE, a aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob inspeção sanitária municipal, estadual ou federal foi de 6,42 bilhões de litros, recuo de 5,7% em relação ao quarto trimestre de 2020 e aumento de 3,6% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. A produção de ovos de galinha alcançou 977,6 milhões de dúzias, o que corresponde a uma redução de 1,8% na comparação anual e de 2,4% na comparação trimestral. E no esporte, a primeira edição do ranking mundial da FIFA em 2022, ano da Copa do Mundo, não teve alterações significantes no top 10, mas apresentou a ascensão dos destaques da Copa Africana de Nações. Campeão continental, Senegal chegou à 18ª colocação, a sua melhor posição na história. Na disputa pela liderança, o Brasil perdeu a chance de ultrapassar a Bélgica, que segue em primeiro. Caso tivesse vencido seus 2 compromissos pelas eliminatórias sul-americanas contra o Equador e Paraguai, a seleção brasileira teria alcançado uma pontuação suficiente para tomar a primeira colocação dos seus algozes na Copa de 2018, que não entraram em campo no mês de janeiro. Porém, a equipe de Tite, apesar de ter goleado os paraguaios, empatou com os equatorianos. Com isso, segue em segundo no ranking, com 1.823 pontos, enquanto que os belgas, logo à frente, têm 1.828 pontos. E campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro em 2013, o meio-atacante Luan, de 31 anos, será o novo reforço do Goiás para essa temporada. O jogador estava no Vavaren Nagasaki do Japão e é aguardado em Goiânia para realizar exames médicos. Se ele for aprovado, Luan vai assinar contrato com o Esmeraldino até o fim da Série A. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do Goiás, Harley Menezes. O atacante é a 7ª contratação do Goiás para a temporada. Antes dele chegaram os zagueiros Everson e Caetano, o lateral direito Maguinho, o volante Auremir e os atacantes Vinícius e Pedro Raul. Jornal do Meio-Dia. 12h50 e agora direto da nossa redação chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. O Corpo de Bombeiros registrou um acidente de trabalho em uma fazenda região da Invernadinha, onde o trabalhador acabou prendendo o pé em um implemento agrícola chamado de bazuca. Ao chegar no local, a guarnição de resgate deparou com a vítima já com o pé livre, né? Os companheiros de trabalho já haviam cerrado as ferragens e desprendido o pé da vítima. Ele foi imobilizado e transportado aqui para a cidade de Mineiros. Já nas polícias civil e militar, algumas ocorrências registradas, nós tivemos principalmente na Polícia Civil, estelionato, onde uma jovem procurando aí um empréstimo nas redes sociais acabou caindo em um golpe. Além de ter feito cadastro em vários sites, ou seja, várias pessoas agora têm a sua documentação, ela ainda acabou mandando dinheiro aí para os estelionatários, né? E no final, eles disseram que o empréstimo estava liberado, só que com um valor a mais do que ela havia solicitado, e que era para ela devolver esse dinheiro. Foi quando ela percebeu tratar-se de um golpe. Aquele golpe em que a pessoa entra em contato, né, com alguém, se passando por familiar, dizendo que trocou de número, pede um valor do Pix, também aconteceu. Quase R$4.000 de prejuízo, a gente fica atento aí a essa situação também. Foi registrado também uma situação de injúria, onde a gerente de um estabelecimento comercial
acabou registrando um boletim de ocorrência após receber alguns áudios de WhatsApp, onde a suposta autora fazia, algumas afirmações dizendo que a empresa dela rouba dos clientes, que já teria roubado dela e já teria também roubado de outros amigos. E agora a empresa quer que ela prove esta situação. Então foi registrado. Vale ressaltar que a internet não é um palco livre e quando você pronuncia alguma coisa na internet, é bom que você tenha a certeza daquilo para não ser processado posteriormente. Eram estas as informações de hoje. Da redação, J. Pereira. 12:52. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @Verde Vale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage, facebook.com/Verde Vale Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima quinta-feira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.